Seja bem-vindo a mais um FT Education Responde e hoje nós vamos falar sobre posição da sonda lambda, como que ela fica localizada no escape. Vamos lá? Bom, pessoal, a pergunta de hoje é do Vinícius e ele diz o seguinte: parabéns, Cristian, pela aula, mas tenho uma dúvida em relação à posição correta de montagem da sonda lambda no escape, distância, ângulo e profundidade. Ótima pergunta, Vinícius, e a gente vai esclarecer para ti em alguns cenários diferentes. Vamos começar pelo cenário básico de um motor ou aspirado ou turbo, onde eu coloco num único tubo de escape, ou seja, depois do 4 em 1 ou depois da turbina. O que acontece? Quando eu tenho o sensor de oxigênio colocado no escape, eu tenho que me preocupar primeiro em relação à posição, o ângulo, como tu mesmo falou. Então, eu usei aqui um rolo de fita crepe que vai ficar bem didático para a gente poder entender, simbolizando o nosso tubo de escape, tá? Então, o que muita gente... Vamos começar pelos erros. O pessoal coloca, às vezes, o sensor nessa posição. Todo o calor gerado lá, que passa no escapamento, vai ser recebido pelo sensor e vai diminuir a vida útil. Então, a gente nunca vai colocar aqui na posição chamada de 12 horas. A gente também não vai colocar na posição 6 horas, que seria essa posição aqui, porque o motor, ele produz água. Tá? A reação química, combustão, o resultado dela, parte dela é produzir água. Então, essa água, em contato com a nossa cerâmica aí do sensor de oxigênio, que está numa temperatura entre 300 e 400 graus, ele vai gerar um choque térmico e vai quebrar o nosso sensor. Então, se eu colocar em qualquer uma dessas posições aqui embaixo, eu estou captando água. Tá? 6 horas, 7 horas ou 5 horas. Então, o que seria a posição adequada em relação ao ângulo? Teria que ser na parte superior e a gente tem um ângulo aí que vai livrar o sensor do pico de calor. Então, poderia ser aí a 1 hora da tarde ou às 11 horas, né? Tarde, 11 ou 1. Então, em relação ao ângulo, é isso, Vinícius. Agora vamos falar sobre distância, tá? Nós falamos sobre o caso de um motor aspirado, 4 cilindros, eu tenho lá um 4 em 1, uno todos, vou colocar lá. É problema? Não é problema, mas tu tem que entender que com essa distância, entre tu efetuar uma modificação interna no motor, ocorrer a modificação na combustão e o sensor captar isso, vai ter um delay. E aí, em uma condição de plena carga, quando tu estiver acertando a tua injeção programada, tu tem que entender que os sensores mais afastados vão produzir uma variação de tempo um pouquinho diferente do que sensores mais próximos. Quando a gente fala de motores turbo, o ideal é ficar logo depois da saída da turbina. Nós estamos falando aí em torno aí de 10 centímetros, 15 centímetros, da saída da turbina, são 150 milímetros. Então, essa é uma distância adequada porque ainda tem calor, eu não preciso mandar muita corrente elétrica para aquecer ela e o sensor, ele precisa, esse sensor em específico, o sensor de banda larga, ele precisa de uma quantidade significante de calor para um bom funcionamento. Em relação à profundidade, aí vem uma questão bem importante, porque quando a gente tem aí o sensor de oxigênio sendo utilizado para motores aspirados, onde eu quero tirar aquele pelinho, aquele detalhezinho, e eu tenho sensores individuais por cilindro. Imagina que a cada cilindro eu vou ter um sensor. É lógico que daí o tubo não é esse diâmetro, não tem 2, 3 polegadas. Ele vai ter lá 40 milímetros. Num tubo de 40 milímetros, se eu coloco o sensor, o que vai acontecer? Eu vou obstruir uma parte dele. Então eu vou ter que usar um espaçador e só essa pontinha vai ficar para dentro do tubo. Então eu vou usar um espaçador, normalmente a gente usa de aço inox, usa aquela pasta especial anti-travamento para temperatura, para evitar que ele trave. E aí a gente tem aí, com essa porca de inox, quando for soldar, eu vou dar um certo ângulo, ela vai ser, na hora de usinar ela vai ser flangeada, para que eu consiga ter espaço para que o meu sensor de oxigênio
tenha uma boa captação do gás de escapamento sem obstruir o meu escapamento. Essa é a maneira correta de fazer quando a gente fala de profundidade. Quando a gente fala de motores que usam uma única sonda num tubo como esse, né, de 2,5, 3 polegadas, 3,5, 4, aí não é um grande problema deixar o sensor, ele pode ficar lá, ele vai ter uma arruela soldada, né, uma arruela não, uma porca soldada também de inox, que vai afastar e ele pode ficar um pouco mais para próximo do tubo ou mais para dentro do tubo, sem problema algum. Vinícius, espero ter atendido a tua expectativa em relação ao posicionamento do sensor de oxigênio, e essa é uma dúvida bem frequente que a gente esclarece no nosso treinamento nível 1, que envolve projeto, envolve a parte de programação e acerto de injeção programável Fuel Tech.